Seja bem-vindo ao Luz no Compliance, histórias, carreiras e integridade. Aqui a gente conversa sobre trajetórias, decisões e integridade na prática. Eu sou Márcio Luz, hoje estou com o Alisson Dorigal Palermo, atualmente Financial Crime Compliance and Risk Officer, advogado, coautor de livros sobre o sistema financeiro nacional, um executivo com mais de 20 anos, né, de atuação e experiência na área de EML e a parte de QSC, trabalhando em diversos bancos, meios de pagamentos, vivência regional na América Latina e, acima de tudo, talvez boa parte das pessoas não saibam, mas trabalhamos juntos na Western Union e a nossa amizade foi maior pós-Western Union do que propriamente dito dentro da Western Union. Agora eu começo também falando da minha autodescrição, depois de falar um pouco do amigo aqui do Alisson. Para quem está realmente só me escutando, a gravação é remota, eu estou enquadrado do peito para cima, eu estou no ambiente, aqui é o meu escritório, aqui na minha casa, onde tem um quadro no meu lado, do outro lado tem uma certa estante. Eu estou de blazer cinza, acho que é cinza, camiseta azul bem escura, de fone de ouvido branco e careca, porque eu passei a Gillette, então eu estou careca aqui. Alisson, brincadeiras à parte, agora eu quero que você dê um oi e faça a sua audiodescrição. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite para quem nos ouve ou quem nos assiste. É a por incrível que pareça, é a primeira vez que eu faço uma audiodescrição e eu espero que eu consiga êxito nisso daí. Então vamos lá, eu estou de blazer chumbo, camisa social azul, não raspei meu cabelo, ainda eu estou com um pouco que eu tenho na minha cabeça, mas eu fiz minha barba. Estou aqui num ambiente neutro, no escritório aqui na minha residência e mais uma vez estamos aqui online para discutir sobre a vida, discutir sobre trajetórias. Estou aqui com um grande amigo, como bem dito, trabalhamos juntos, mas a nossa interação foi pós-trabalho e assim permeia desde então. Muito obrigado pela oportunidade, com certeza. E Alisson, eu que agradeço você estar aqui, topar esse projeto comigo, e é muito louco isso, né? Porque depois do negócio aí muda a relação. E quando a gente se conheceu, né, naquela época, eu trabalhava na área comercial, né? Então era uma outra área, de uma outra unidade de negócio da Western Union. Estava em outra unidade já na área de compliance. Então, assim, é muito diferente, né? Assim, e a gente se reencontra no mercado, principalmente quando eu saí da Western Union, porque eu vou para a Akins e ali eu vou para a área que o Alisson trabalhava. E aí começa toda essa minha jornada. Então, é muito bom a gente poder conversar. E com um amigo, essa fluidez fica ainda mais fácil. Eu sempre começo aqui, Alisson, essa nossa conversa, é uma coisa assim, até porque o nosso foco aqui, a gente fala muito de carreira, trajetória, história, que é o mais legal. Eu falo que história conecta a gente, né? E eu gosto de trazer muito sobre decisão, né? Porque a nossa carreira são decisões na vida. Às vezes a gente não pensa assim, mas analisando friamente para trás, a gente vê diversas decisões. Mas qual foi uma decisão profissional que você tomou nos últimos anos? Não tem um ano certo, não tem uma carreira, um momento certo, tá? Mas que você tomou na tua carreira que você achou, cara, pô, pensei nisso e isso fez muito sentido para mim por causa disso. Qual foi o critério por trás dessa decisão ali profissional? Tem alguma história que você consegue contar aqui pra gente? Mas já tem várias, só que eu acho que uma que causou impacto foi logo no início da minha carreira. Porque quando você pensa primeiramente, em sair da sua escola e ir para a universidade, vem aquela famosa pergunta que todo mundo te faz desde criancinha: "O que você vai ser quando crescer?". Você vai ser astronauta, bombeiro, jogador de futebol, pintor, mas nunca ninguém fala que você vai ser advogado, você vai ser médico, né. Todas aquelas atividades que geralmente são lúdicas para a criança verificar o que que é uma realidade, para o adolescente que está naquela dúvida. E obviamente, eu escolhi a área de direito. Num momento em que, vindo de uma família que o seu pai te pergunta: "Por que que você vai fazer direito?", daí eu falei para ele: "Ah, acho interessante pela área de humanas, facilidade em comunicação, em línguas". Porém, uma coisa foi muito interessante. Quando eu apliquei para direito eu também passei em engenharia.
E meu pai, engenheiro. Aí eu falei: "Eu acho que eu vou ser engenheiro". Ele falou: "Por quê?". "Não, porque engenheiro é interessante que você viaja pra caramba". Porque ele viajava nos projetos, nas indústrias, assim por diante. Eu falei: "Então você não quer ser engenheiro, você quer ser um viajante, então vai fazer direito". E foi uma escolha que eu fiz que foi muito boa. Porém, durante a própria graduação, eu não me identifiquei com aquele advogado clássico, fórum, audiência, petição, excelência daqui, excelência dali, apesar de ser registrado na ordem e tudo mais, eu sempre me vi na cabeça como fazer uma coisa muito mais do back office, só que eu não sabia o nome disso. Uma coisa muito mais relacionada à consultoria, a dar pareceres e tudo mais. E, obviamente, quando você vai para o sexto ano da sua graduação, ou seja, que você chega no mercado de trabalho, você fala: "Que rumo que eu tomo?". Meu primeiro rumo foi trabalhar num grande banco de varejo, na área comercial. Eu comecei abrindo contas num banco varejo na zona norte de São Paulo, abrir conta, porta giratória, ajudar no ajudar na fila do caixa, ajudar no ATM, no caixa eletrônico, ao senhorzinho a depositar o cheque, venda de produtos bancários e não bancários, cartões de crédito e tudo mais. E foi numa época que estava em ebulição, quase 8 anos depois da criação da lei dos crimes de lavagem de dinheiro do Brasil, e eu tive um caso de lavagem de dinheiro na agência que eu trabalhava, em que eu fiz a denúncia e me encantei com aquilo. Aquilo lá parecia que eu estava ligando para o FBI, parecia que eu estava falando com a NASA. Eu falei: "Nossa, que legal". Eu me encantei com aquilo. Então eu tinha tudo para ser um gerente bancário, um gerente de agência, um superintendente comercial, e a minha vida ela faz uns 180 graus a um ponto que eu saio da razão de ser de uma instituição financeira que chama-se área comercial, porque é lá que vem o lucro, para ir para uma área em que eu começo sem saber que eu era compliance, porque o cargo era inspetor de prevenção à lavagem de dinheiro, porque é uma área que era dissidente da inspetoria, em que eu era um analista de AML, um AML Compliance Officer, fazendo monitoramento desde a mera conta poupança de um aposentado, até contas de atacado, em que a gente está falando de empresas públicas e assim por diante, comunicações ao COAF, da tela preta ainda do PCAF 500, quem é da old school sabe o que eu estou falando, que a gente tinha que fazer toda digitar, não aceitava Ctrl C, Ctrl V, com uma norma bem diferente da nossa atualidade, e que isso daí me abriu a porta para o mundo. Com muita humildade, com muito trabalho em equipe, com um crescimento orgânico que muitas vezes eu jamais esperaria chegar onde cheguei. Mas sem dúvida, essa mudança de chave fez ser o que sou, e agradeço todos os dias por ter feito essa escolha, porque ela resume minha vida profissional e resume todo o alicerce do meu desenvolvimento desde então. E eu não sabia, Alisson, dessa tua história, e é muito legal Saber. quando a gente para pra pensar, né. Cara, vivenciou um caso lá, reporta e vira a chave e você vai para uma outra área, e enfim, então isso muda toda uma carreira, né. E na hora de mudar isso tudo, você não imagina, né, o que que vai ser. E eu adorei quando você fala que a profissão que o seu pai disse pra você é que você era viajante. Eu queria ser motorista de ônibus, Aí, tá, vou mentir pra você, porque eu também queria viajar. Eu falei: "Eu quero rodoviário, não quero aquele da rua não, tá. cometa, Eu quero que é o cometa. no Rio de Janeiro, cometão, pegar a estrada, interestadual, não Claro. me venha pra curtir ali um pouco mais". Mas é isso, né, e aí seu pai falou: "Pô, vira advogado que você tem a possibilidade de você viajar o mundo, inclusive, né, a trabalho". E eu falo que o trabalho também me ajudou nisso. Sim. Bati minha meta, conheci o Brasil inteiro, então tá bom, Parabéns, pô, meta batida, espetacular. meta batida. Mas Alisson, eu acho que eu queria aproveitar essa pergunta que eu fiz com a sua resposta
E trazendo nisso, se você consegue resumir ela, por exemplo, a tua carreira em alguns capítulos, 2, 3 capítulos, assim, esse é um, né, eu já Sim, entendi que esse é um de entrada. capítulo, muito importante. Mas como é que foi na sequência disso os capítulos e como é que você olha para trás e você vê isso, né, e quando você conta essa narrativa aí tua? Se as pessoas verificarem a minha trajetória, elas vão pensar que eu sou o famoso job hopper, o pula emprego, que eu não me fixo em lugar algum, mas muito pelo contrário. Sabe aquela coisa de você ter uma empresa para chamar de sua até a sua aposentadoria? Esse foi sempre meu sonho. Só por questões de oportunidades e questões que foram além da minha competência, alguns fatos ocorreram nesse percurso. Começo num grande banco brasileiro por quase 8 anos, que foi a minha grande escola, em que, mais uma vez, 2 anos de área comercial, 3 anos e meio dentro de uma área de AML, que eu não sabia que era compliance officer, só depois que eu saio dessa área eu descubro que eu era. Depois disso, falei: "Quero advogar dentro da instituição", advoguei por 2 anos, depois eu fui convidado para ir para o compliance internacional, para a implementação de uma lei chamada FATCA, que muita gente que é do mercado internacional sabe o que eu estou te falando, mas para um resumo da ópera aqui, basicamente, é monitorar quem tem cidadania americana, se tiver, faz um flag no KYC e eventualmente monitora isso daí e faz o reporte para a Receita Federal para, evitar evasão de divisas. Long story short é isso. Aí eu começo a fazer algumas publicidades de artigos, o meu primeiro artigo no LinkedIn foi exatamente isso, FATCA The Big Brother for Tax Evasion, algo assim, falando que os Estados Unidos estava monitorando todas as pessoas que tinham algum vínculo com ele. Vou para um banco americano, dentro deste banco americano que é considerado o maior do mundo, vou lá para fazer um trabalho pontual sobre KYC, literalmente fazer um clean-up no Brasil. A ideia era fazer uma carreira contínua lá. Veio a crise na época do impeachment da nossa antiga presidente. De repente, um escritório que tinha 3 unidades na região da Faria Lima, hoje ele só tem uma. Obviamente ele cresceu desde então, mas naquela época teve um downsizing, e obviamente por questões estratégicas é muito mais fácil você fazer um offboarding de um recém-chegado, do que alguém que está na casa por um bom tempo. Saindo desta oportunidade, eu vou para um banco global também, já com cargo de gerente de compliance, que foi adquirido por um banco nacional. Houve, obviamente, uma crise cultural da identidade entre os colaboradores de um lado quanto do outro. Aquela coisa do tipo, de um lado, pare com seus anglicismos, porque nós somos um banco que fala português, e de um outro lado, pessoas que estavam acostumadas com reports para New York, para Londres e tudo mais, literalmente travando o seu cérebro para a execução disso daí. Então teve um choque cultural muito grande. Você tenta se adaptar, aí o mercado te chama, que foi daí aonde a gente se conheceu, na hora de montar uma área de KYC do zero na empresa, que por um motivo, além da minha vontade, fechou a unidade, globalmente. Então do dia para noite, a gente sai e vai para o mercado. Você se lembra muito bem disso. Por sorte, Eu lembro, eu estava em Belém do Pará quando eu soube da notícia, uau, literalmente lá, quando eu soube, e me marcou, enfim, né, uau, que notícias como essa, né, assusta. repercutem e você, cara, você fica meio assim: "Caramba, o que que tá acontecendo?", O né. negócio ele aconteceu de uma forma que eu reportava para os Estados Unidos, de repente eu mando uma mensagem para o meu management e ele falou: "Como assim?" Eu falei: "I'm fired, and the whole team is fired." Fui desligado e toda a equipe foi. Eu falei: "Eu não Que sabia doideira. disso." Então, você fala muitas vezes
que foi uma falha de comunicação, uma decisão que a gente não tinha acesso, né. Vou para um banco de origem holandesa, com o famoso cargo de Vice President, né, e para quem não está acostumado com a nomenclatura de bancos da tão falada positiva ou negativamente Faria Lima hoje em dia, Vice President da Faria Lima é igual a gerente. Então não se acostume quando você vê alguém falando que é Vice President da Faria Lima, ele dificilmente vai ser um C-level, ele vai ser um gerente sênior, algo similar. Vou para lá para a função de um clean-up em relação à área de KYC, de repente você descobre que o banco vai sair do Brasil. Então você fala: "Poxa, vou ficar aqui para pagar a luz ou o mercado que estava borbulhando na época?". E obviamente, eu fui atrás do mercado que estava borbulhando, em que, um pouco antes da pandemia, me chamaram para criar uma área de compliance do zero, inclusive eu falo isso nas minhas aulas, numa grande varejista brasileira, que tinha sua carteira digital, em que no meio de uma pandemia eu criei políticas, procedimentos, solicitei sistemas, treinamentos, contratação de pessoas, que basicamente se viram 2 vezes durante esse período, porque era impossível sair de casa sem máscara, literalmente na confiança. Um projeto lindo, maravilhoso, que eu tenho muito orgulho, só que infelizmente por motivos de força maior, foi liquidado, acabou e nem existe mais. Depois desta oportunidade, sou convidado para ser um C-level, acima de VP, e liderar, hã, uma equipe de compliance, controles internos, riscos operacionais, compliance regulatório e financial crime compliance, de um banco de médio porte na Faria Lima, que foi adquirido por uma grande corretora hoje do mercado brasileiro. E pós esta aquisição, parte da equipe foi desligada. Então, o que eu quero dizer pra ti com isso, é que todos esses passos que eu dei, a grande maioria deles em que eu falei pra ti no início, que era um lugar pra chamar de meu para me aposentar, não ocorreu por fatores alheios à minha vontade. E isso, né, eu falo, às vezes quando a gente só analisa o currículo, né, por exemplo, assim, o LinkedIn, aí, não, pô, vai sai de um lugar, vai para o outro, mas não sabe as Não, histórias que acontecem não ali. faz. E por isso que se você acha que a pessoa tem a competência, como eu sei que você também tem, né, eu falo assim, na conversa isso você esclarece mata a sua dúvida, né, porque num cenário, né, que um é comprado, outro sai do país, entra a crise, eh a gente eu vi aqui que a gente acabou trabalhando em momentos da instituição nacional, que você teve o choque cultural, eu trabalhei por muitos anos lá, e mas, a gente trabalhou no mesmo período juntos, só que em instituição e mais uma vez em áreas completamente separadas, né. Pode ter sido pouco, Uhum, foi bem separados. Eu lembro dessa transição, porque realmente foi um choque cultural, trabalhar na área de afinidade, na área de da seguradora, né, eu era, uhum. da parte de seguros. Mas é isso, né, então, quando a gente não conversa, a gente não entende, a gente não escuta o profissional, às vezes a gente olha, né, só por olhar, traz. Eu acho que esse é um ponto, né, Hum. que você trouxe aqui, é importante. Outro, você trouxe também uma coisa que talvez esteja só nas entrelinhas, mas a do vice president, né. Então, enfim, eh, talvez, né, pareça ser outra coisa aí, mas o cargo, né, quando você olha no LinkedIn é vice Assustador. president e é Eu vice eu eu president, e tive é isso aí. do dia que eu atualizei e foi na inocência, tá, não quis me aparecer nada, porque estava no meu cartão isso daí, Vice President, KYC and Client Onboarding Vice President. Cara, o dia que eu atualizei meu LinkedIn nisso, eu tive uns parabéns aí e tudo mais. Porém, teve isso é interessante,
que teve um efeito colateral essa história. Por quê? Opa! Por quê? Porque na hora que eu sou nomeado diretor junto ao Banco Central da ins de uma da instituição cujo qual passou por esta fusão, e entrego o meu currículo ao Banco Central, eu mantive como vice-presidente com inocência o currículo. O Banco Central volta para a gente e fala para mandar mais evidências, porque se a pessoa foi vice-presidente, ela tem muito mais atribuições do que simplesmente um C-level. Atas, impedimentos e assim por diante, eu fui obrigado a falar: "Não, desculpa, Banco Central". O vice-presidente aqui era um mero gerente que Um nome. tinha uma taxonomia dentro daquele negócio, divergente da realidade da taxonomia junto ao Banco Central. Existe vice-presidente para Banco Central? Existe. Existe o presidente, o vice-presidente e depois os órgãos colegiados de diretoria para depois vir o gerente. Então, né, se a gente for falar nessa escada, eu era o quarto nível e não o segundo nível. Então as Olha. responsabilidades eram totalmente diferentes. Então eu tinha que fazer uma correção, isso daí postergou minha nomeação em alguns dias, obviamente não teve nenhum prejuízo, mas você fala: "Qual que é o poder da palavra na hora que você compartilha um dado, eh, de boa fé?". E foi de boa fé isso daí, né. E era em Ah, nome do cargo, né, e muitas vezes você tem o SVP, o Senior Vice President, é o superintendente. e esses cargos, às vezes, principalmente em bancos internacionais, né, Sim, trazendo isso aqui, é isso. está muito mais relacionado a bancos internacionais que estão no Brasil do que, bancos brasileiros que não fazem isso, porque eles seguem toda a regra, a escadinha do Banco Central, porque ele já sabe o playbook certinho, então Exato, exato. ele segue. Mas fora realmente tem essa pode ter essa distinção, né, e teu papel não era esse, aí você vê, uma coisa que você imagina, coloca lá, não vai dar em nada, e enfim, né, acho que é um bom ponto de atenção para quem trabalha no mercado financeiro. Mas você me deixou curioso com uma outra coisa, eu não tinha pensado em perguntar, mas na sua fala. Você falou da sua primeira publicação, eu sei que você é super ativo no LinkedIn também, né, Gostaria de ser então, mais. eh, Tô meio slow ultimamente, que a agenda não permite, viu. mas o que você viu no LinkedIn para você? É uma curiosidade mesmo, não estava nem programado isso aqui não, mas o que você viu no LinkedIn que te chama a atenção? Porque como a gente está falando de carreira, né, eu sei que todo mundo usa o LinkedIn para carreira, mas o que você viu lá atrás? O LinkedIn, ele apareceu na minha vida do nada, porque curiosidades à parte, isso daí não está dentro do meu LinkedIn, porque eu apaguei, mas a minha primeira profissão na vida foi ser professor de inglês, durante a minha graduação. E lá na escola que eu dava que eu lecionava, existia uma professora que era de alemão, que ela me falou: "Olha que coisa interessante esse negócio tal de lin", ela nem falava direito se era LinkedIn ou LinkedIn, algo assim. E eu me cadastrei. A minha conta do LinkedIn, se eu não me engano, ela é de 2005. Caramba! E eu vi aquilo lá uma oportunidade de falar: "Poxa, esse negócio de Orkut cansa". E eu não queria ir para o Facebook, porque nem existia Facebook na época. Eu falei: "Eu vou fazer uma coisa aqui interessante", e eu comecei a popular. No primeiro momento foi comecei a popular, eu falei: "Opa, isso aqui é interessante". E hoje, se você for ver no meu LinkedIn, eu devo ter, acho que 26.000 pessoas, de diversas modalidades lá. E e eu te digo, um LinkedIn bem trabalhado, em que você tem a transparência, em que você mostra consistência, que não apenas aborda pessoas quando você está procurando emprego ou quando você quer vender um produto, mas compartilha conhecimento, ele torna-se uma vida virtual ativa, positiva, em que de alguma forma você está fazendo a diferença para o mundo. Desde a minha primeira entrada num banco em setembro de 2006, em que eu era de uma área comercial, até hoje,
100% das movimentações da minha carreira foram por lá, ou por aplicação, ou porque teve algum headhunter atrás de mim, mas as credenciais vieram por lá. É uma ferramenta que algumas pessoas infelizmente banalizam, que utilizam isso como uma rede de relacionamento não profissional. "Oi, linda daqui", "Oi, vamos tomar um café", ou também uma rede social que te traz bons proventos, e a gente sabe muito bem disso. Publicações, eu tenho diversos artigos técnicos, sempre pensando na ética profissional. Aliás, um disclaimer que eu esqueci de falar aqui, que nosso bate-papo aqui, ele é estreitamente relacionado à vivência de carreira, não tem nenhuma quebra de sigilo técnico profissional das casas que eu passei e da atual, mas sim, a gente está falando de trilha de carreira. Então, de repente, a gente está falando com o pessoal que tá fazendo estágio agora, até um C-level, até um vice-presidente ou um presidente. Só que uma coisa é fato, a publicidade que nós temos hoje no LinkedIn, ela tá muito maior do que o início dele. Tanto que ele virou Sim. uma máquina ali que, se você tem até uma piada, né, 200 pessoas viram seu perfil. Você vai no detalhe hoje, eu já vi essa piada outro dia, você tem que clicar e tem que pagar por isso. Na época não era assim, Senão você não sabe quem é você só, é uma máquina, né, uma máquina, mas e muito bem pensada. Só que você tem hoje em dia, eu sou um assinante? Não, não sou. Já fui algumas vezes, por necessidades, mas eu costumo, eh, quando tem alguma coisa interessante, fazer alguma crítica, alguma crônica, porque, exemplo, semana algumas semanas saiu a normativa, saiu o negócio da sanctions list do US, da lista de sanções, Comando Vermelho, IPCC nos Estados Unidos, a ligação de terrorismo e tudo mais. Pô, eu vou falar disso de novo? Não, não preciso, tá, um monte de gente já é um assunto que tá corriqueiro ali, mas se a pessoa me perguntar a minha opinião, eu falo: "Era esperado". A gente sabe que é o Big Brother do mundo, é lá, era esperado. A gente sabe que nós que viemos de instituições financeiras internacionais, a gente sabe o poder das sanctions lists da OFAC, mas eu não preciso, sabe, voltar na trilha um com vários profissionais qualificados que já estão falando, porque não tenho agenda para isso. Talvez eu fale isso nas minhas aulas, quando eu dou minhas aulas, ok, mas de qualquer forma eu gosto de dar um education. Inclusive eu falo para os meus alunos que geralmente eles me criticam: "Ah, professor, você não vai dar os slides da sua apresentação?" Não, não vou dar os slides. Mas se você for no QR Code aqui, você vai ter mais de 6 horas de YouTube que eu estou presenciando vocês, de entrevistas que eu já tive a oportunidade de participar, inclusive nossa, né, eh, e dos meus artigos, porque eu gosto muito de compartilhar o conhecimento. É uma forma de eu estar devolvendo para o mundo, para a sociedade, parte do meu crescimento. Porque hoje, Hum. infelizmente, a grande dificuldade que nós temos, todos nós, é a informação, porque a gente está bombardeado de informação. Eu estava esses dias com um amigo meu que ele falou que ele tem um sistema que ele bloqueia, por exemplo, eh, você de acessar o Instagram durante a semana, porque Nossa. o negócio é alucinante. Eu sou uma pessoa que por muito tempo não quis usar, minha mulher falou: "Ah, usa que é interessante e tal". Só que se você não se controla, você fica bombardeado de informações lúdicas, informações de esportes, informações comerciais, informações úteis, mas qual que é o ponto? O negócio não para, é um never ending que tem Não, é um looping, né, é um looping. você se deixar ali, ele te consome,
É impressionante como as redes sociais, principalmente Instagram e TikTok, eu acho que eu não uso TikTok, o Também não. Instagram até tenho, eu tenho transformado meu Instagram muito mais do lado mais, vou chamar profissional, porque eu trago mais conteúdos, se eu uso também o LinkedIn de uma outra forma, mas é algo, assim, realmente muito louco. O meu Instagram ele é muito estranho, porque eu falo de um lado, mas o que eu consumo é outro, muitas das vezes no Instagram, né. Imagina. Eu adoro aviação, né, pra quem não sabe, eu adoro aviação. Então, uma das coisas que eu mais consumo dentro do Instagram são várias coisas que acontecem no mundo sobre da aviação, né, e eu nunca trabalhei em nenhuma companhia aérea, nem em empresa de aviação. Mas é algo que eu amo, e eu trabalho, né, eu trabalho não, eu moro de frente pra Congonhas, literalmente de propósito, pra ver a cabeceira da Pista Moema, a cabeceira de Jabaquara, enfim, consigo acompanhar pelo tráfego aéreo, e eu sei exatamente o que que tá acontecendo. É uma coisa de louco, mas é uma coisa de louco mesmo. Mas é isso que eu uso o Instagram. E você trouxe a questão do LinkedIn, e talvez eu acho que você é a pessoa, então, que eu conheço que tem maior tempo de LinkedIn Uau! da vida. Eu nunca escutei mais ninguém falar tão longe. Eu acho que o meu é de 2011. Depois eu vou até dar uma gulgada onde eu acho isso, membro desde, porque na minha mente vem lá 2011, mais no momento quando eu fui para o Bradesco. Eu acho que é naquele momento que eu comecei a utilizar, e você trouxe acho que, um outro lado que, vamos ser bem sinceros, aí você falou de posições e tudo mais, é muito chato realmente as pessoas conectando com você para ficar vendendo. Mas eu vou dar uma dica aqui para o pessoal do LinkedIn, não do LinkedIn, para quem usa o LinkedIn. Para você ter uma taxa boa no LinkedIn, responda, ponha joinha, põe qualquer coisa, fala obrigado e não quero, porque isso é uma taxa por trás, porque por trás tem todo um algoritmo. E por trás ele vê se alguém te chama, se ele responde. Isso te dá mais visualizações em outros lugares, no SSI, o índice lá deles, tem mais atrelado a vendas e tal, mas isso é um indicador. Mas é muito ruim. E outra coisa que você trouxe, eu também não acho uma postura muito legal. É um achismo meu e pode ter gente que pode me criticar e outros que podem me amar. Mas não adianta a gente só na hora que a gente está precisando procurar de emprego começar a publicar. Ter estratégia, por isso que na minha mente sempre você, Alisson, sempre compartilhou muita coisa, interessante de conteúdo, do que você leu, do que você vivenciou, enfim. E você põe lá, põe para o mundo, Todo né. mundo. Quem quiser leia, consuma, e tá tudo bem, quem não quiser tá tudo bem também. E é isso, eu acho que trazer conteúdos relevantes e de quem você confie, porque no final hoje a gente acaba, como tem muito conteúdo, eu particularmente gosto de quem mais eu confio, mais eu tenho uma similaridade ou um interesse naquele tema, porque se eu acreditar em tudo que vem, né, Alisson, porque nas redes sociais é um pouco disso, né, a gente acreditar em tudo que vem, a gente até acredita em coisas que não É existe, né, isso. ou em um caminho muito errado. Então eu sempre falo: "Cara, chequem a fonte". Ah, uma pessoa falou que é sei lá o quê. Vai lá na fonte. Pô, se for o Ministério Público do Trabalho, vai lá na fonte do Ministério Público do Trabalho, tenta achar, dá gulgada, mas vai na fonte para ver se é só um achismo. E por fim, eh, tem muito lado da interpretação. Então, às vezes, eu escuto muito, né, a interpretação só, e aí eu vou emendar com venda, né, quem sabe conhece minha carreira, vem de venda. Às vezes as pessoas põem só o viés da venda, e não vê o por trás do que é a lei e dá uma mexidinha ou eu vou trazer um lado mais marqueteiro, uma narrativa que traz por um lado X, e que não necessariamente é tão bem assim, é só uma análise de uma pessoa. Mas é isso, né, mas eu fiquei bem curioso quando você trouxe, porque imaginei, eu falei: "Nossa, eu poderia ter falado isso tem muito tempo que ele mexeu no LinkedIn", porque realmente mudou muito e eu acho que ele tem ficado cada vez mais mercantilista, não porque o Microsoft comprou alguns bons anos atrás, mas é porque é isso, se você não tiver hoje o link de emprego, você não vê pessoas, se você quer pesquisar uma pessoa porque você viu no evento, você não consegue mais, e talvez há 6 meses atrás conseguia, Por tá. sorte Hoje ele você tá consegue bloqueado. se ela for o seu secundário. Terceiro já não vai Exato, mais, já não pega, exato. já não pega. Eles estão blindando demais, aí tá forçando daqui a pouco as pessoas, eu não tenho LinkedIn Premium não, mas eu já fico Vamos consultando porque eu pensar vi que tá me numa travando. outra coisa aqui. Eu acho que daí é você segregar quem usa de boa fé e de má fé.
Porque tem gente que às vezes no passado ligava uma bazuca e adicionava, sei lá, 50 por dia. E ele pegava o ícone tá, 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 e ia fazendo. Qual era a finalidade disso daí? O famoso seguidores. Você quer ter seguidores pra quê? Pra encher a tua isso aqui não é um Instagram que eu tenho que ter 1 milhão de seguidores. Isso não é vender sua conta. Gente, o LinkedIn, ele é o seu currículo online, né. E eu acho que hoje ele fazer um pouquinho, esse break, ele pode ser até saudável, mas porque a gente tem que pensar que, no meu caso, eu tenho basicamente um gap mais de se ele não mudou isso aí, mais de 5.000 pessoas, depois disso eu não consigo mais ter. Pelo menos ele trava, depois, de Trava agora com 30.000, 30 eu tenho mais 5.000 bem 30.000. dizer, entendeu. Então a partir de agora eu tenho que começar o quê? Qualificar quem vem aqui na minha rede. Não que eu vou ficar Senão você vai ter que desconectar pessoas, eu pô. não quero fazer Vai isso, ter que desconectar. entendeu. Eu não quero fazer isso, né. Mas enfim, o mundo hoje é isso, né, a gente pô, quer ver um exemplo? Tem um professor amigo meu chamado André Martinez, ele é autor do livro Eu sigo ele. Compliance Bancário Essencial, inclusive ele me citou na Ele tem obra. o livro, né, do compliance bancário, edição, sei É, lá, já tá na na última edição ele me nossa. citou do uma fala minha do livro que eu escrevi junto da Associação de Bancos do Estado do Rio de Janeiro, fui um dos coautores, que eu falei sobre compliance lá, enfim. A gente já dá aula desde a época da pandemia em alguns cursos ao redor do Brasil. Sabe quando que a gente se conheceu pessoalmente? Na última Quando? semana de maio, num evento da OAB em que ele estava tendo a noite de autógrafo do livro dele. A gente nunca tinha se visto pessoalmente. A gente É cara, meu eu tô falando de 5 anos, bem dizer minha filha tinha fralda ainda, hoje a menina tá na uau. terceira série, a gente não tinha se visto pessoalmente, trocando, informações, WhatsApp, "Cara, o que que você faz aqui, o que você faz ali", diálogo técnico ali, né, e obviamente uma amizade duradoura. Esse é o poder que nós temos hoje em dia. Então, é a sua reputação que tá em jogo. É isso. É, Alisson, você trouxe alguns pontos, assim. Cara, a gente não precisa se a gente quer fazer conexão, não precisa estar do lado, né, não precisa estar aqui em São Paulo, a Não, gente tá em São Paulo, né, a gente não precisa estar em São Paulo, a gente pode se conectar com qualquer pessoa no canto do mundo. sim, Os conteúdos também são bons, você consegue pegar de vários lugares do mundo. Mas você trouxe um ponto na sua fala anterior que é: qual é o seu objetivo na rede? As pessoas, às vezes, não sabem qual é o objetivo. "Ah, eu tô lá porque eu quero procurar emprego". Cara, esse é o objetivo. Eu tô lá porque eu quero levar conteúdo para o mercado que eu trabalho. Pô, legal, você tá lá, mas se você não pontuar qual é o seu objetivo, eu tenho um objetivo hoje muito claro para mim, é muito fácil dizer: "Cara, eu quero disseminar conteúdos, na área de RC, governança, riscos e compliance, na área de PLD, que atraem conexões com carreira. Eu não vou ser técnico como o Alisson, sigam o Alisson. Eu não vou ser técnico como ele, mas eu vou tentar sempre nas minhas falas intercalar algo que eu vejo nessas áreas versus carreira, pessoas. Porque para mim eu acho que é a minha narrativa que eu gosto de falar. Porque, como eu trabalho na área comercial, eu vou ficar aqui vendendo minhas coisas. "Ah, eu faço isso, eu faço aquilo". Não, eu não faço isso. Mas, logicamente, talvez as pessoas me olhem e sabem aonde sim, onde eu trabalho. Mas esse não é meu objetivo lá. Meu objetivo é muito mais trazer conteúdos e as pessoas seguirem. E a constância, e você deve ter percebido já isso lá atrás, eu percebi mais recente, né? Eu sou mais jovem de LinkedIn com intencionalidade, de outubro de 24. Eh, Conforme a gente vai ganhando constância, realmente também vai trazendo. Todo dia tem gente se conectando comigo, todo dia. E pessoas talvez que não conhecem, e tá tudo bem não conhecer, não é um problema, porque as pessoas estão te seguindo, né, querendo te conhecer, e você também começa a seguir aquelas pessoas. Mas é isso, né, como é o poder, né, daquela constância na rede, e isso vai realmente, expandindo os teus horizontes, né. E e você sabe de uma coisa? Eu já recebi feedback muito bom de alunos. "Nossa, professor, o que você me falou salvou numa análise que eu tive. Estou Ai, usando o que seu legal. racional para fazer um TCC".
Porque qual que é o segredo, Márcio? Não é falar de compliance somente para o compliance officer, é falar para o mundo. Eu costumo falar para os alunos aquela coisa, a palavra compliance, ela é uma palavra chata para você traduzir para o português. Cumprir com o quê? Então muitas vezes eu falo, você tem que definir o que que é a profissão para sua avó, para uma criança. Desmistificar uma palavra que até a lei 12.846, que é a lei de anticorrupção brasileira, ou lei da ficha limpa ou qualquer outra coisa que apelidaram, era um palavrão. Quando a gente ouvia que o compliance chegou numa agência bancária, era pena de morte, era pênalti. Que eu fiz de errado, né? Exato. E de repente é igual, parece um campo verde com um monte de florzinha aparecendo, e todo mundo quer ser compliance do dia pra noite, e o cara nem sabe pronunciar. Falava comprise, direito do compliance, compliance, coisas que nunca existiram e que de repente começa a virar uma palavra corriqueira. Como bem dito pelo meu amigo André, vou citar ele aqui mais uma vez, um abraço para ele. Ele viveu do zero compliance para ver a compliance zero. É loucura, gente. É uma loucura. A gente está vivendo muitas vezes, mais uma vez, o efeito colateral da carreira. Só que é uma carreira essencial. E mais uma vez eu falo, Márcio, pro pessoal que segue nas minhas aulas. O compliance officer é o remédio da sua dor de cabeça. Mas vai você ter a decisão de tomar esse remédio ou não, área comercial. Ele é o antivírus do seu computador na hora de você acessar um site arriscado ou a baixar ou dar download num aplicativo que pode ter uma origem duvidosa. Ele te avisa, mas vale você, área comercial, em assumir o risco de segui-lo ou não. Costumo dizer e faço isso no meu dia a dia. Formalize seus atos. Ou você formaliza no Opa, e-mail ou no parecer. Advisor de compliance não é no cafezinho. é escrito, documentado, Exato. para que você tenha realmente essa evidência, né, Da forma mais simples porque possível, é não sério. precisa ser uma petição. Da mais simples possível, mas é isso, formalize. É, porque realmente a formalização para quem trabalha no compliance, né, ou tem desejo de trabalhar no compliance, primeiro eu também falo muito sobre a questão que a gente tem que formalizar, a gente traz a recomendação, mas não necessariamente eu vou chamar a auto-administração ou o time comercial, enfim, que é para onde for a decisão, pode tomar, você está dizendo o caminho. Por isso precisa estar formalizado e você tem o teu parecer, vou chamar parecer, né, mas uma forma de você explicitar qual é a sua opinião sobre aquele caso e a recomendação, que pode ser ou não, utilizada pela pessoa, né. Exato, Porque esse é o nosso papel, é ter esse olhar. E eu falo assim também, trabalhei em muita instituição financeira, às vezes o time comercial às vezes não entende, porque se não tem alguém que também olha para onde a gente não está olhando, porque o time comercial é isso, ele está lá com a meta, ele vai indo atrás de negócios, vou chamar assim. E às vezes sem a maldade do negócio que ali tá sendo feito. Ele tá pensando: "Pô, que legal, pô, caramba". Cai naquele papo, e porque a pessoa que quer fazer parada errada, eu vou chamar assim, tá, a pessoa que quer fazer parada errada, ela tem um papo legal, ela também não é tão fácil, ela também vai trazendo ali, e às vezes cai na lábia, porque também se afasta demais e fala: "Opa, tem alguma coisa errada". Ele traz todo um cadenciamento e talvez só numa outra diligência com uma pessoa de fora, fria, sem pensar naquilo, como resultado da companhia efetivamente, né, consegue fazer primeiro uma análise. E ela sabe que aquilo é importante para a companhia. Mas se tem algo que impacte para dar perenidade para o futuro, cara, a área do compliance tem que fazer, né, ela tem que olhar. Porque se a gente for viver de imediatismo, o risco de uma média, eu tô falando assim, é muito grande, uma média, grande instituição, você quebrar, um risco de imagem. Quem quer aparecer aí em algum risco de imagem de uns anos para cá, vem aparecendo cada vez mais, né? Ninguém quer estar na capa de jornal, né?
Esse é o ponto. É aquela coisa, a razão de ser de uma empresa é área de negócio. Compliance ela é uma das engrenagens deste ecossistema. Só que você não pode fazer que o compliance mais sobressaia do que a sua realidade, porque senão você vai ter um problema, né. E Concordo. muitas vezes é uma questão cultural aqui, né. A maioria das empresas faz aqueles e-learnings obrigatórios, cursos obrigatórios de compliance. E a maioria das pessoas, infelizmente, elas só vão fazer clique, 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 clique and diplominha e fiz. Porque eu já vi isso acontecer. Porque eu fiz isso no passado. Porque muitas vezes não há a oportunidade disso daí. Qual a efetividade de um e-learning de compliance versus a uma compliance week, versus a você fazer um evento realmente de conscientização? A educação em relação à matéria é essencial em qualquer ecossistema. Só que a empresa, ela precisa aquela coisa do top-down structure, blá blá blá, da alta direção. Compromisso da alta direção ele é essencial. Só que ele não é só um compromisso tal qual sempre se fala no Brasil para inglês ver. É sério o compromisso. Ele tem que dar o exemplo. E a gente bate nessa tecla, né, Márcio, todo o tempo, seja numa certificadora de compliance, seja em congresso e tudo mais. Se não tiver o exemplo da alta direção, a base da pirâmide não funciona da melhor forma. Eu costumo dizer, se você não é compliant, você não tem que estar no business, você não tem que estar na empresa. Vá para uma outra empresa. Porque no fim das contas, se você segue normas, você também é um compliance officer. Você não sabe, mas você é. Normas de procedimentos de contratação, de negociação, de aquisição de um cliente. Você tem que seguir um by the book. Muito me espanta, muitas vezes, executivos pensarem que área de fraude e área de PLD é a mesma coisa. Você já ouviu isso daí por aí? O cara Sim. não é a mesma coisa, né? Se confunde, tá tudo a mesma coisa, tudo a mesma, tá É ali a meio mesma que no mesmo coisa, balaio, ali é igual junto. arroz e feijão, é comida, né? Não, não é assim. Então, muitas vezes por que que acontece isso? Inconscientemente é porque talvez essa pessoa não tenha feito o education, a lição de casa dela. É complicado. E no fundo, eh, como é uma área que às vezes a pessoa não tem acesso, às vezes não tem acesso mesmo, no sentido de conversar, de conhecer, como você mesmo falou: "Cara, quando eu vi aqui, pô, parece FBI, nossa, que negócio legal". Você começa a entender o que que é, e é difícil. Claro, no e-learning, com empresas cada vez maiores, fica muito mais tenso de você conseguir trazer isso, mas esse é o desafio, e esse também tem que ser um desafio levado para o RH, na minha visão, Sem né, dúvida, ninguém tá sozinho nessa parada não. sem dúvida. Chama o RH. Cara, eu preciso fazer o e-learning, como é que eu levo essa temática complexa, de uma maneira prática, para que ele possa ali atender não só o regulamento, mas muito mais entender o impacto disso no negócio. Porque uma coisa é eu entender o regulamento, eu faço isso porque é uma regra. Isso é muito ruim, porque você até faz porque é uma regra. Mas quando você entende o porquê, você fala: "Cara, olha o risco que eu estou trazendo para mim, para a instituição, para tudo que está acontecendo aqui dentro". Então acho que esse é um ponto, e talvez você seja a primeira pessoa que eu escute realmente falar que acionou um canal para falar de plano de lavagem de dinheiro, tá? De uma suspeita, não vou dizer que teve, né, eu tô dizendo uma suspeita, porque é muito difícil você escutar a pessoa falar assim: "Eu fiz isso", né. Isso. Eh, mas com certeza tem várias pessoas que fazem isso ao longo. Eu sei, eu olhei aqui o tempo voa, né, porque a gente tá batendo maior papo aqui, eh e eu tenho que vir para o final, vai, assim, eu sempre faço uma pergunta final, e você falou muito de aluno, 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 e eu sei que uma parte do meu público que assiste aqui, cara, são pessoas que estão crescendo nessa área de RC, de PLD, e buscando esse crescimento, né, dentro das empresas. E eu queria perguntar para você, se você pudesse trazer, eu vou trazer até algumas opções para também, apoiar aqui. Tivesse que escolher um acelerador ou um caminho de aceleração, né, dentro da profissão. E aí eu botei algumas opções aqui: certificação, projeto certo, tendo um mentor, networking, redes sociais, execução consciente, né, ali do que realmente está fazendo. O que você vê realmente para o profissional se despontar nessa carreira, né,
e ele conseguir. Não tem certo e errado aqui, mas é sim a sua percepção sobre esses aceleradores de carreira. Existem algumas vertentes aqui, tá? E obviamente são vertentes que eu identifiquei através de práticas minhas como compliance officer e também com a necessidade de contratação de profissionais no mercado para as equipes que eu atuei sob minha gerência, sob minha gestão. Eu não comecei sendo compliance officer com certificação. Então eu vejo muitas pessoas que elas vão em alguma certificadora nacional e internacional: "Ah, agora eu sou certificado", igual: "Agora eu tenho uma carta de motorista, eu posso acelerar o carro". Não, eu comecei botando a mão na massa, hands on. Eu comecei fazendo e estudando e fazendo apliquei para a área de compliance na empresa tal. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Você vai fazer comunicação com a AF ou vai fazer um código de ética, e obviamente eu estou mesclando Regulatory Compliance e Financial Crime Compliance no mesmo escopo aqui. Você não vai fazer isso. Você vai ficar junto de alguém mais experiente fazendo uma shadowing session, vou ficar de sombra aprendendo as melhores práticas, literalmente, igual já que a gente está falando de aviação que você gosta, sendo o copiloto do avião. Você vai fazer muito flight simulator ali, antes de você realmente ser o Uhum. copiloto para depois o seu piloto da coisa toda. Outra coisa que eu acho que é muito importante, além disso, ter muita humildade. Tem muito compliance officer que ele chega num lugar: "Ah, eu quero isso, eu sou o xerife, é não pra tudo e tudo mais". Não, porque eu já fiz esse erro no passado e não é isso que se espera. Se espera você fazer um by the book e depois o extra mile você faz fazendo suas investigações e tudo mais. Por que que aconteceu já, tá, Márcio? Já teve cara que mandou o currículo pra menino e maravilhoso. Nossa, eu tenho a certificação XPTO 2092 e a outra certificação do International, whatever, from the world, aquelas coisas lindas que parecem aquelas faixas de capitão e tudo mais. Cara, espetacular. Como é que você faz uma due diligence? Ah, veja bem. Qual sistema que você já utilizou? Então, não dá equação, Google. entendeu? Não dá match, não dá fit. E por que que eu falo que isso é super importante para nós aqui? Não existe um caminho certo. Só que você percebe que o diapasão em comum aqui é o conhecimento e a prática. Não adianta nada você, amando aviação, vendo o aeroporto da sua residência, talvez você já tenha até um ouvido técnico para saber se é a turbina do Boeing ou do Airbus. Se você não tiver um brevet e horas de aviação, você jamais vai ser um piloto. Talvez você brinque no Flight Simulator mais uma vez. E essa realidade deve ser muito bem aplicada no nosso dia a dia como compliance officer. Porque no fim das contas, apesar de código de ética, apesar de financial crime compliance, agenda regulatória, implementação, controles internos, tudo aquela coisa que tem a coisa gostosa, a coisa chata no meio do negócio, qual que é a única coisa que no fim do dia importa? Se você cuidou da reputação e da imagem da empresa que você está atuando. É isso. Em resumo, é isso, né. Ô Alisson, eu digo para você, obrigado pela sua conversa. Acredito que foi muito rápido, Foi, né, eu falei para muito você rápido. que voa, né, Boa. o tempo aqui, a gente vai conversando, porque é uma conversa, né, como a gente estivesse em outro ambiente batendo um papo sobre a vida, sobre carreiras aqui. Então eu queria te agradecer por ter aceitado mais uma vez o convite, ter compartilhado a tua experiência Obrigado. falando sobre carreira, como é que você vivencia aqui. E eu queria que você desse a sua seu fechamento aqui do agradecimentos e tudo mais, aí eu vou voltar comigo aqui para fazer o encerramento oficial do nosso episódio. Beleza, Márcio, muito obrigado. Acho que você está fazendo um trabalho fantástico, trazendo colegas de diferentes frentes, diferentes racionais aqui para sua audiência. É um papo rápido e tem que ser rápido, porque a gente não tem tempo para ficar aqui 2 horas falando e nem você do outro lado tem tempo para ouvir ou assistir. Né. E compliance é uma coisa chata, né, é o chato do compliance, né. Quando ele vem ali
pra tomar um café, todo mundo sai correndo, é igual num jogo de futebol, ele vai ser o último a ser chamado, né, enfim. Mas eu quero muito agradecer, eu acho que agradecer a minha família, agradecer a minha mulher, a minha filha, os meus pais, os parentes, agradecer aos meus alunos, né, que sempre confiaram no meu conhecimento, as equipes que eu já atuei desde sempre, sendo liderado ou sendo líder, direcionando pessoas ou sendo direcionado. A vida é uma construção e ela não acaba aqui. É um processo contínuo de evolução, de conhecimento. E se você tem vontade de estar nessa carreira, que muitas vezes falam bem pra caramba e muitas vezes falam: "Nossa, foi por causa do compliance, do chato do compliance que não deu negócio", não desista. Formalize, seja humilde, tenha pontos finais quando são necessários e dê um diálogo perene. Aceite o desafio, mas quando você está vendo que esse desafio ele está te julgando de uma forma, que não é a certa, levante a mão e formalize o porquê. Isso faz parte da ética. Eu falo isso porque já passei com isso na minha carreira e repito para vocês que é essencial a transparência, a ética para boa condução da sua carreira. E uma coisa, um ponto final aqui, independente do seu momento de carreira ou não, nenhum, nenhum CPF vale menos que um CNPJ. Hashtag fica a dica. Boa, doutor Alisson. Obrigado por querer agradecer mais uma vez a você que está aqui com a gente, né, viu esse episódio. Se esse episódio te trouxe algum insight, compartilha com as pessoas, pode marcar a gente nas redes sociais. O Luz no Compliance ele continua no próximo episódio. Você encontra esse podcast nas principais plataformas, Spotify e YouTube. Segue o programa, ativa as notificações e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, pessoal.